Olá, pessoal. Bom dia para quem está fazendo atividade de manhã. Boa tarde para quem está fazendo no período da tarde. E boa noite se tiver alguém, né, fazendo essa atividade no horário da noite. Hoje nós vamos trabalhar com esses 3 períodos de tempo. Nós vamos fazer uma atividade para a gente entender um pouquinho como se dá esse processo da passagem do tempo. De manhã, de tarde e de noite, tá certo? Eu trouxe uma sugestão de atividade para vocês. Vocês vão precisar de uma tira, como essa, de papel, pode ser papel ofício normal, tá? Régua e também canetinha. Você pode pegar uma canetinha colorida, pode pegar uma canetinha preta e lápis de cor, tá bom? Nesse pedaço de papel, você vai medir, com a ajuda de um adulto, 24 centímetros. E aí, você vai marcar um pontinho, a cada 1 centímetro você marca um pontinho. Pra quê? Porque você vai escrever, ó, em cada pontinho você vai colocar do número 1 até o 24. Esses números vão representar as horas do dia. Lembrando que 24 representa a meia-noite. O dia acaba e começa tudo outra vez, tá bom? Depois que você fizer isso aqui, que você já tiver com essa tirinha pronta, você vai fechar aqui, ó. Tá vendo? E você vai colocar um pedacinho de fita, tá certo? Pra fechar aqui o seu, vamos chamar de anel, né? Pronto, olha só. Fechei o meu, tá vendo? Aí eu começo aqui, ó. Vou dando a volta pra gente poder entender um pouquinho sobre essa passagem do tempo. Como é que se dá esse processo. Bom, o que é que você vai fazer? Eu fiz aqui os números com uma canetinha preta. Agora eu vou marcar alguns horários nesse anel, tá bom? Por exemplo, o horário que eu acordo. Quando a gente estava indo para a escola, né? Geralmente, eu acordava às 5 da manhã, mais ou menos. Então, eu vou colocar às 6 da manhã agora, tá bom? Então, eu vou marcar bem aqui, ó. Vou marcar um tracinho, tá vendo, ó? Que é o horário que eu acordo. O horário que a gente chegava na escola, por exemplo, era às 7 horas da manhã. Olha só. Marquei aqui o 6, marquei o 7, que é o horário que a gente chegava na escola, que eu chegava na escola, né? 9 horas era o horário do nosso lanche. Você pode marcar também, quem lembrar, né? 11h45 terminava a nossa aula, então mais ou menos 12 horas era o horário do nosso almoço. Olha só, 12 horas eu marquei aqui o horário do almoço. Bom, vamos relembrar. Marquei o horário que eu acordo, o horário que eu chegava na escola, 9 horas o horário do lanche, 12 horas o horário do almoço, tá bom? Então, esse período aqui, começando de 13 horas até as 5 horas da tarde, eu estava em outra escola. Então, 13 horas eu entrava em outra escola e 17 horas eu saía, tá bom? Nesse período da tarde, por exemplo, vocês que estavam em casa, era o período que você geralmente fazia atividade, brincava, então você pode marcar aqui um horário que você costuma fazer a sua atividade nesse período da tarde, tá bom? À noite, mais ou menos, o que horário é o seu jantar? Então, 7 horas, vou colocar aqui o meu, tá? 7 horas, o horário do jantar. E mais ou menos entre 9 e 10 horas é que a gente está se organizando para dormir. Nesse horário agora, que a gente tá em casa, eu vou colocar 10 horas que a gente tá dormindo um pouquinho mais tarde, tá bom? Olha só. Então, eu marquei aqui alguns horários importantes do meu dia, tá bom? E aqui, ó, é o período que a gente tá dormindo e depois vai começar tudo outra vez. Aí, o que é que você pode fazer para saber? Ah, passou já o horário da manhã? Então, você pode pintar de 3 cores. Vamos escolher 3 cores, tá bom? Você pode usar uma cor para cada período do dia. Por exemplo, eu vou colocar aqui só para representar. De laranja, eu posso pintar o período da manhã, tá bom? De 1 até 12. Depois, de azul, eu posso pintar o período da tarde. Começa aqui, de 13 horas, de 12 horas, desculpa, até às 6.
tá bom? Você vai pintar e depois você vai pintar o período da noite usando a cor. No meu caso, eu peguei aqui o rosa, você pode pegar outra cor, tá bom? Você começa aqui das 6, aí vai pintando cada número que representa o período da noite, tá bom? Então, assim vocês vão entender um pouquinho melhor como se dá esse processo da passagem do tempo. Vejam se dá certo, tentem fazer com um adulto, tá bom? É só pra gente ter mais ou menos uma ideia do nosso dia, de onde ele começa, de onde ele termina, o que que é manhã, o que que é tarde, o que que é noite, tá certo? Marquem os horários de acordo com a rotina de vocês, tá bom? Quando vocês fizerem essa atividade, essa sugestão, temos a página 5 para vocês resolverem, que é falando justamente o que é que você faz no período da manhã, da tarde e da noite, tá bom? E também a página 6 tem aqui umas imagens, olha, de rotina, e vocês vão recortar essas imagens e organizar o que é que acontece, uma atividade que acontece na sua rotina no período da manhã, no período da tarde e no período da noite. Vocês vão organizar essas imagens nessas 3 colunas, tá certo?